A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui, trazendo sempre personagens que fizeram muita história no futebol, gente com as quais a gente conversou muitas vezes, entrevistando, falando, conversando, jogando conversa fora de futebol. Esse programa é uma entrevista, é mais uma conversa entre amigos. E a gente já trouxe aqui tantos ex-jogadores, jogadores da atualidade, da imprensa, e temos aí uma videoteca à sua disposição, que está lá no YouTube, mais de 70 personagens, coisas do futebol, coisas legais para você também se inteirar um pouco mais. O que falta um pouco nesse Brasil é um pouco de cultura geral e cultura esportiva. Fez parte das glórias, dos grandes momentos do futebol brasileiro. E hoje a gente traz um cara que tem uma história maravilhosa, que entra também nesse conceito que eu acabei de falar. É um cara que fez história no Rio de Janeiro, aqui, jogou em seleção brasileira. Fábio Seródio, hoje nós temos um Deus por aqui, hein, Seródio? É verdade. Vocês já estão vendo na tela, esse senhor bonito que está na tela aí é o Antônio José Rondinelli Tobias, hoje com 66 anos de idade. Ele não é só um ex-jogador de futebol, depois a gente acerta aqui a idade dele, que parece que eu errei. Mas ele não é só um jogador de futebol, ele também é um astro do cinema. Afinal de contas, um curta sobre a vida dele foi feito, chamado Deus da Raça, que é lógico, contando a história maravilhosa que ele teve no Clube de Regatas do Flamengo. Como o Flamengo sempre fez o seu time de vítima, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Rondinelli, Quartarolo. Agradeço muito. O Flamengo realmente é um time maravilhoso. Para quem gosta de futebol, a história está aí, né? A gente que gosta, eu já vi o Rondinelli, mas eu vi grandes times do Flamengo. Você participou de times maravilhosos. Lembro de você no Corinthians, aqui em São Paulo. E você está de São Paulo, né? É um paulista da cepa, mas fez carreira no Rio de Janeiro. Chegou lá muito jovem no Flamengo. Eu vou fazer uma pergunta que ninguém nunca fez para você, né? Você é raça. Primeiramente, agradecendo aqui a sua presença, obrigado por atender nosso convite, fica à disposição para a sua primeira explanação. E me diga uma coisa, me chamam por saudosista, mas eu sinto uma falta de gente com raça que está hoje, viu, cara? Só tem burocrata, mas talvez seja eu que seja muito chato, rigoroso. Olha, obrigado por participar e a sua explanação primeira, meu caro Rondinelli, que bom que você está aqui. Bom, primeiramente, meu boa tarde e cumprimento a você, Quartarolo, nosso querido Fábio. É um prazer enorme a gente poder reverenciar histórias que foram realmente marcadas. Eu tenho o orgulho de ter iniciado uma carreira profissional, na acepção da palavra futebol, junto àquela início de geração da década de 70, onde realmente muito me orgulha e me deixa muito envaidecido de conviver com atletas de alto nível, atletas realmente que tinham a dimensão do que era realmente o profissional, a entrega, o mostrar o porquê você iria a campo, juntamente com esses torcedores, com vocês, jornalistas, comentaristas. Isso aí é de um orgulho tremendo. Até hoje, toda aquela geração, afinal, né, eu iniciei naquela, logo que Pelé estava indo para Cosmos, e te falar em Pelé, a gente vai relembrar de grandes craques. Depois da geração Pelé, aparece essa geração Zico, maravilhosa, onde nós vamos saudar aqui grandes nomes, com o nosso querido e saudoso Sócrates, e por aí vai. É um prazer enorme estar com vocês e a gente poder participar dessa programação que, se não me engano, é Futebol na Rede? Futebol em Rede. Entrevista. Futebol em Rede e entrevista. Que, na verdade, é um bate-papo, né, Seródio? É um bate-papo. Deixa eu só tentar situar uma coisa. O Rondinelli não sabe disso,
mas ele citou grandes craques, lendas do futebol. Na década de 70, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro e fui para o Maracanã assistir um Flamengo e América. Tinha um certo zagueiro bigodudo lá, tinha o Cantarelli, que era goleiro, tinha o Merica, que jogava no Flamengo ainda, e estava nascendo um tal de Zico. E como aconteceu, eu vi o Flamengo ganhar, eu acabei de passar a torcer, gostar do Flamengo, e aí eu não tinha um ídolo no Flamengo. Veio em 1978, uma bola alçada na área, um zagueiro baixinho subiu na bola, o Leão era o goleiro do Vasco da Gama, e o Rondinelli enfiou a cabeça na bola, a bola na rede, e a partir daquele momento eu tive o meu primeiro ídolo no Flamengo. Sabe quem é o meu primeiro ídolo no Flamengo, Rondinelli? Bem, eu acho que é aquela geração Zico, Cerotti. Eu tenho um orgulho e, na graça de Deus, eu sempre faço esse tipo de comentário, que foi o início de uma confirmação de uma geração que foi criada dentro das divisões de base do clube. Antigamente se falava infantil, infanto-juvenil, depois juvenil, aspirante profissional. Hoje é sub-10, sub-12, sub-14. E essa geração Zico, você bem faz com que a gente relembre, Cantarelli, Jaime de Almeida, zagueiro, Júnior, o Vanderlei Luxemburgo teve seu início como atleta, depois, por um tempo, ele resolveu optar pela a sequência de ser um belíssimo treinador. Então, nosso saudoso e queridíssimo Geraldo Cleófas Dias Alves, o Geraldo Assoviador, e Dudu, irmão de Fio. Aí, logo em sequência, você vê que aquela situação daquele gol deu uma prova cabal de que deveriam, toda a comissão técnica do Flamengo, apostar nas gerações. Porque logo após a confirmação da geração Zico, começa a aparecer a geração Leandro, Adílio, Andrade, Júlio César Urigueli, e escrever uma história tão maravilhosa no início daquele de 78. Eu permaneci até 81, eu cheguei no clube em 1968, fazendo os testes, né? E daqueles 78 para frente, a gente começa a deslumbrar o mundo, né? Porque nós tínhamos como início daquilo um tricampeonato, se não me engano, era o terceiro tricampeonato que o Flamengo levantava, culminando com o Campeonato Brasileiro de 80, mais a Libertadores, e eu não participei do Mundial, que foi o Mundial no Japão contra o Liverpool, em 1981. Então, é um orgulho e uma gratidão muito grande que eu tenho em relação a gente poder escrever uma história maravilhosa. Ô, Rondinelli, quando o Fábio Seródio fala isso, e não fala só isso para você, a gente falou que o Frederico Batalha falou, o Rondinelli vai falar com a gente, ele falou essa mesma história para mim, emocionado, né? E isso eu acho muito legal, a relação do torcedor com o seu ídolo, porque o torcedor é aquele jogador que realmente, um Zico é o maior jogador da história do Flamengo, mas há aqueles jogadores marcantes na vida do torcedor. E uma vez eu estava em Antártica, e o César, que foi centroavante do Palmeiras, da grande academia, estava lá vendo o jogo com a gente, né? E, nesse momento, chegou um garoto e o pai dele, um senhor, falou assim, esse aqui é o César Augusto Lemos. O que esse cara me deu de alegria, esse cara me fez gostar do futebol, ele é meu ídolo. O César começou a chorar, sabe? Falou assim, puxa vida, é um negócio emocionante. Então, você ouve uma coisa dessa, porque a gente vai ficando de 3, tem 60, a gente vai mais chorando, mais piegas, né? Emocionado, por exemplo. Você fica abaladiria, mas mexido com esse tipo de assunto. Está futebol, é claro. A imagem está congelando aí. Opa, agora. Esses programas são assim mesmo.
Não, Tá bem? é que cortou muito, pipocou muito e não deu. Parou naquela situação de que o pai chega com o garoto César Augusto. Ah, legal, vou repetir para você. Vou repetir. O garoto chega, o pai fala, é o ídolo, me deu muita alegria, e o César fica emocionado, as lágrimas. É mais ou menos a citação do Fábio Cerói. Você que é um ídolo, né, dele, né, num momento marcante, como você recebe esse tipo de coisa tantos anos depois de você fez lá atrás com sua obrigação, é claro, você era um jogador de futebol, mas que até útil para vocês. Olha, Quartalo, pipocou muito a tua pergunta, porque está congelando e está saindo repicado a tua pergunta. Mas, pelo que eu entendi, o César estava sendo homenageado pelo pai que trouxe o filho para apresentá-lo ao César com o nome em homenagem ao César. É isso? É por aí, é por aí. É por aí. Então, isso é uma coisa muito marcante entre essa geração Zico, que eu digo ao Zico o seguinte, que ele é um egoísta do bem. Ele consegue usar o alfabeto todo nosso em relação de A a Z, porque o primeiro nome dele é Arthur e ele termina com o apelido Zico. Então, todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver, ou se foi uma semana, se foi um mês, se foram 3 meses, 1 ano, 5 anos, então se sintam realmente orgulhosos, porque na gíria popular tiveram o privilégio de chupar metade da laranja com esse cidadão, porque ele sempre foi uma pessoa, desde o juvenil, do infanto juvenil, que nós tivemos já a consagração de ser bicampeões na base, e a maneira como ele nos tratava, ele já era realmente um líder nato, ele era realmente um destaque em termos de habilidade, em termos de exemplo de atleta como em treinamento, né? E após os treinamentos ele ia lá fazer suas faltas, procurar ser tão preciso quanto foi na sua carreira. Então, tudo isso deixou uma marca em relação ao conjunto todo, porque, na gíria popular, aquele que tentasse mijar fora do pinico, não tinha como você falar assim, justificar alguma coisa, se o maior exemplo, não só fora do campo, ele nos mostrava, como dentro do campo. Então, tudo isso nos orgulhou e nos deu essa oportunidade de nós também, numa proporção menor, sermos homenageados. Eu tenho hoje aí milhares de nomes, o Rondinelli é um sobrenome saudoso de minha mãe, né? Então, esse nome hoje ele virou um nome próprio. Eu, ao chegar no interior de São Paulo, aqui, teve um amigo que me ligou e falou que lá em São Sebastião do Paraíso tem um garoto de 15 anos que ele cruzou com o pai dele, mas o garoto tem 15 anos. Eu já parei de jogar, já tem quase 40, sei lá, 30 e poucos anos. Então, você vê que tem uma referência, tem sempre como você diz, a gente tem que ser meio que piegas, né, em relação a tudo que a gente vivencia hoje. Por quê? Porque realmente aquela geração da década, eu falo até, vamos chegar até 2000, desses atletas que ainda renderam homenagens, como foi o caso do Júnior, né? O Capacete, voltar da Itália e ser campeão brasileiro em 92, e ser uma referência para o Udemar, o nosso saudoso gaúcho centroavante, e uma pá de atletas que realmente demonstraram serem, como se diz, fãs desses atletas que nos deram a oportunidade da gente
extrair coisas positivas, não só na sua vida profissional, como na sua vida pública, no seu dia a dia como família, como se comportar. Até hoje, dos quais a gente convive, a gente vê a diferenciação que é do que está no mercado hoje. Eu realmente tenho muito orgulho de ter convivido e ter extraído aquilo de melhor. E sempre coloquei que aquele pouquinho que eles extraíram de mim também foram coisas positivas que eu aprendi junto com a minha família no interior de São Paulo e junto com meus amigos, porque o ser humano ele cresce através dos exemplos, das atitudes que a gente vê no dia a dia. E isso muito me orgulha ter convivido até hoje com esse pessoal que aí está mostrando a sua história. Agora, Rondinelli, deixa eu deixar claro aqui. Meu primeiro ídolo no Flamengo foi você. Depois veio o Zico. Você por causa daquele gol em cima do Leão, que eu não vou esquecer mais, tá? Agora, eu tenho uma curiosidade para perguntar para você. Na tua longa história no Flamengo, você teve o prazer de jogar com o Vanderlei Luxemburgo. Dizem que o Vanderlei Luxemburgo era muito bom de baralho na concentração. Eu queria que você contasse um pouquinho do Vanderlei Luxemburgo, jogador, que eu só lembro que ele tinha um Black Power, que era um capacete maior do que o Júnior. Sim. Olha, realmente, o Vanderlei foi bicampeão de juvenil, e você há de recordar e buscar, ele, inclusive, foi convocado para a seleção amadora, que nós fomos bicampeões em Cannes, na França, e o treinador era Antoninho. E nessa leva aí, eu vou recordar o nome, aqueles que vierem. Do Flamengo tinha ido eu, o Geraldo Assoviador e Vanderlei. Aí teve grandes outros nomes, né? O Moacir, que atuou na Ponte Preta, goleiro, o Tonho, que jogou depois, acho que, se não me engano, o Tonho estava no São Paulo, no Palmeiras, goleiro também, Zé Carlos, que era do Santa Cruz, Bolívar, lateral esquerdo do Grêmio. Então, o Vanderlei teve uma bela carreira, início de carreira, nas bases. E o baralho era puxado por ele, pelo Carpegiani, entendeu? A gente gostava, lógico, de fazer um passatempo nas concentrações, de distrair com o baralho. Mas foi um companheiraço na época da bola e depois fez sucesso, muito sucesso na sua carreira como treinador de futebol. Ô, Rondinelli, você citou 2, 3 vezes o Geraldo Assoviador, que era um jogador extraordinário, né? Infelizmente foi embora tão cedo por causa da LIT, né? A operação extração da amígdala. E foi um negócio que assustou a todo mundo, né? Como aconteceu, um choque anafilático. Na verdade, ele jogava assobiando, é isso? Quartarolo, é uma realidade. Esse garoto, vai me emocionar, porque eu fui o cara, através do Washington, que era irmão dele, zagueiro central, que me botou na rodoviária do Rio de Janeiro para ir a Belo Horizonte, pegá-lo em Barão de Cocais, que era a cidade natal dele, e ele era menor de idade. E eu também, mas como eu aparentava ter uma certa desenvoltura em ter meus 18 anos, porque naquela época você não podia viajar sem um acompanhante, você sendo menor de idade. Mas eu consegui passar de boa, e o irmão dele, que jogou no América, Lincoln, estava me esperando na rodoviária, fomos até a casa dele, pegamos Geraldo e voltamos para o Rio de Janeiro, para ele já ficar definitivamente aprovado pelo Jobé Luiz Meira, que foi um treinador também, campeão carioca profissional em 74. E, Quartarolo, é o seguinte, eu vou definir a fase de Geraldo até o profissional de relembrar uma dobradinha que
assustou e, vamos dizer assim, amedrontou e amedrontava os adversários. Pelé, Coutinho, Coutinho, Pelé. E aqueles dois, na base, era de uma sintonia, um negócio assim incomensurável. Geraldo, Zico, Zico, Geraldo. Eles faziam coisas do arco da velha. Era uma sintonia, uma visão periférica, como a gente sempre fala de Pelé, né? O cara tem uma visão só daqui. Não, a de Pelé é 360 graus e doa quem doer, e a de Zico e Geraldo não eram diferentes. Então, foi um garoto, uma perda irreparável Eu fiz essa operação antes dele, na graça de Deus, correu tudo dentro da normalidade, e, infelizmente, o Geraldo, por uma cirurgia banal, como se dizia na época, ele tem-se aí um choque anafilático que foi constatado pela medicina e nos deixa prematuramente aos 22 anos. Mas, dentro do treinamento, ele brincava com a gente e assoviava, controlando bola, dominando bola, driblando. Ele jogava como se fosse um pássaro, sabe? Aquele tipo a lá Ademir da Guia. Eu sempre fiz uma referência de Geraldo no mesmo estilo de Ademir. Aquelas bolas que vinham lançadas, esticava a perna, como se ele fosse pegar com a mão. Adormecia, trazia aqui no pé e armava a jogada dele. Uma pessoa fantástica, fantástica, fantástica. Agora, fiquei emocionado com isso, viu, Seródio? É emocionante, porque eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Seródio? Vi o Geraldo jogar algumas vezes, não tanto quanto o Rondinelli. Antigamente era mais difícil, né? São Paulo, Rio, existia uma certa rivalidade, grande rivalidade, mas a gente via os jogos do Maracanã que começavam às 5 da tarde com o Maracanã lotado. Quantos segundos tempos a gente fez? Era, o cara saía da praia, era um negócio maravilhoso, Maracanã, aquele mundo explorando e ensurdecendo todo mundo, era um negócio maravilhoso. E o Geraldo, para quem não viu jogar, Seródio, o Rondinelli com certeza jogou com o cara, treinou com o cara, mas era jogador, não vou falar nenhuma besteira aqui, quem conheceu concorda comigo, era jogador para jogar 3 Copas do Mundo. Genial, jogador extraordinário, e foi embora muito cedo. Fiquei emocionado com a sua história, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Essas histórias têm contadas, né, Rondinelli? Graças a Deus, viu, Quartarolo? Eu tive o orgulho e me leva mesmo o privilégio de conhecer seus pais, de conhecer seus irmãos. E há de se recordar, Quartarolo, que o Geraldo teve 3 sobrinhos que o Washington foi morar em Portugal. E um dos sobrinhos teve a oportunidade de representar a família na seleção portuguesa, Bruno Alves, o zagueiro central. Em alguns tempos era o sobrinho de Geraldo. E os outros 2 irmãos de Bruno Alves, sobrinho de Geraldo também, jogaram na Ucrânia, jogaram, se não me engano, o outro na Dinamarca, ali pela Europa. Então, veja que a família realmente era uma família de craques, de grande relevância a deixar nessa história do futebol mundial. Agora, Rondinelli, você tem uma história linda e um nome marcante no Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse apelido Deus da Raça e sobre o filme. Como que foi você receber aquele curta-metragem que foi até premiado, o Deus da Raça, contando um pouquinho da tua história, Rondinelli? Bem, esse apelido carinhoso é uma coisa simbólica. Eu tenho plena consciência de que é uma situação de tudo aquilo que o torcedor, o Fábio, ele quer no atleta, além da sua habilidade, além da sua diversidade, aquilo que ele pode criar dentro do campo, da sua criação, ele quer, no mínimo, que você tenha a vontade, né? A determinação de impor junto aos adversários
a não facilitar uma jogada ou uma criação que vai redundar em gol. Então, tudo aquilo que a maneira como o Rondinelli jogava, tendo a plena consciência de que eu não era um jogador de qualidades técnicas apuráveis. Eu nunca fui. Eu fui um jogador pré-determinado a ser um jogador de defesa. E tudo isso eu adquiri na minha infância, na minha cidade, São José do Rio Pardo, onde eu joguei futebol de salão, eu joguei voleibol, joguei basquetebol, eu jogava taco na rua, jogava queimada. Então, fiz atletismo, porque a própria instituição da escola pública, nós tínhamos o professor de educação física, e aquela coordenação do desenvolvimento do corpo humano, a gente foi privilegiado. Hoje, se não me engano, nas escolas públicas faz educação física se quiser, se não quiser, PT, saudações, segue a vida. Mas toda esse presente de Deus nós tivemos através de saudosos professores, Toninha Bichap, Zé Fechinho. A gente vai esquecer, mas eles são as referências de tantos outros que a gente conviveu. Então, esse apelido ele veio exatamente por tudo aquilo que eu extraía, além da minha determinação, vamos dizer, até para ser bem popular, das loucuras. E era loucura você mergulhar no pé do Rivelino, ele soltando a perna para acertar o gol, né? O Revete do Cruzeiro, um belíssimo centroavante, que pega uma bola no meio-campo, ali no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. O Arnaldo César Coelho era o árbitro do jogo. O Revete me dá um drible. Nessa tarde e noite estava chuvoso, o meio-campo do Maracanã enlameado, e quando ele me dá o corte, eu caio deitado, assim, com a cara para o chão. Mas a bola não dá sequência, porque ela fica na lama. E eu, quando vejo essa bola assim com meus olhos, eu falo assim, ele vai dar outro toque na bola, porque ela ficou presa. Eu meti a cabeça na bola e tirei, a perna dele passou por cima da minha cabeça. Aí eu consegui levantar e toquei para o primeiro que estava saindo para jogar. O Arnaldo chega por trás de mim, ele deixou seguir, que o lance era normal, e veio e bateu no meu ombro assim, você está ficando louco, o cara te arranca a cabeça. Arnaldo, arranca a cabeça. Eu estou aqui para fazer o mínimo necessário, eu tenho que evitar que ele faça alguma coisa. Como também outros lances que eu estou recordando que isso, eu concluo agora, Fábio, na seguinte maneira: o torcedor da arquibancada e da geral, esse cara é louco, mas nós aqui estamos pensando que nós faríamos o mesmo, porque o torcedor está lá, tira daí, filho disso, tira daí, ó, filho daquilo, não deixa o cara aqui driblar. Você entendeu, o Quartarolo? Então, essas situações eu vivenciei muito. Eu tirei uma bola de dentro do gol, o Cantarelli batido, que eu me joguei como ele, ela bateu do lado aqui do meu coração, e eu tive uma desritmia na linha de fundo, eu demorei uns 5 minutos para voltar, o jogo continuou, mas o médico ficou lá, eu ficava meio que faltando um pouco de ar e tal, doutor José Pitardo, saudoso. Então, essas situações de ganhar o apelido, eu conquistei dessa maneira, junto aos torcedores, o que muito me gratifica, entendeu? Porque, sabedor das minhas qualidades técnicas, eu me superava dentro dessa situação de jogar como zagueiro, Quartarolo e Fábio. Era antever as jogadas, antecipar jogadas tanto em cima como embaixo e mostrar segurança para que o meu goleiro tenha confiança na zaga, né? Como a gente teve uma sintonia muito legal no começo da carreira, eu e Jaime, desde a base, depois um bom período no time principal. Aprendi muito com o ex-zagueiro Tinho, Onça, Reis, o paraguaio, que vocês hão de recordar. Então, todos eles
eu pude tirar alguma coisa para que o Rondinelli fizesse uma história juntamente com essa geração de privilegiados. Eu me sinto um privilegiado de ter podido atuar junto a todas essas pessoas que eu consegui extrair alguma coisa para que eu pudesse fazer parte dessa história. Você tem o filme, você mostra o filme para os netinhos, para a família toda lá, reunida na sala. Vamos ver Deus da Raça. Então, o filme foi exatamente de torcedores que tinham, eu esqueci, mas bem rapidamente, de torcedores que fizeram todo o apanhado, foram tirar entrevista com o Zico, com treinadores e tal, e conseguiu extrair e fazer um belíssimo documentário, realmente um documentário Deus da Raça, que Pedro Asberg, Felipe Nepomuceno foram os autores desse documentário. Eu, sinceramente, quando eles falaram tem negócio de direitos autorais que vai caber para você, eu não quero nada. Eu, sinceramente, só agradeço. Você me dá um papel aí que eu assine. Não façam proveito para toda a história que vocês são jornalistas, vocês são pessoas que vão viver disso aí eternamente. Então, eu simplesmente, só pela homenagem, já é o que eu posso receber deles em relação à parte monetária. Isso é a coisa mais gratificante que a gente pode ter, Pablo. Agora, Quartarolo, eu sei que você vai fazer pergunta para ele, mas o termo zagueirar, que o Vanderlei Luxemburgo utiliza, ele aprendeu no Flamengo com o Rondinelli, tá bom? Zagueiro. Ele gosta de falar isso. Zagueiro. E ele era zagueiro mesmo. O Rondinelli, você é de uma estirpe de jogador que a gente conviveu em muitos lugares e você talvez seja o máximo representante dessa categoria. Sua carreira foi muito vitoriosa, muito linda, principalmente no Flamengo, nos grandes times que você jogou. Você teve uma passagem muito curta pelo Corinthians, e também é um time de muita raça. Você é daquele tipo de jogador, me entenda, por isso que eu estou dizendo que você ganhou muito, talvez você tenha sentido isso pouco, mas você ainda naquela época que jogador ficava com vergonha quando perdia o jogo, né? Quartarolo, me arrepiou aqui. Eu não ia, a minha mulher me chamava, vamos para Sumé, eu não vou, estou com vergonha. Nós perdemos de 2-1 para o São Cristóvão. Eu vou fazer o quê? Não vai. E com a consciência totalmente limpa, entendeu? Quando a gente achava até de empatar, a gente nunca se sentia bem. Não é? É uma coisa do teu ego e a maioria, todos os nossos os jogadores da época, a gente tinha e sempre teve, o Quartarolo, aquela situação de lavar roupa suja na segunda-feira, porque segunda-feira geralmente jogava sábado, domingo, eles davam segunda de folga para você relaxar e tal. Nós não, nós nos reunimos numa chácara de um amigo do Zico, lá na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, que era para lavar a roupa suja. Era um churrasquinho, até um fotógrafo, vocês devem relembrar de nome, aquele fotógrafo que joga a bola para o Zico na hora do escanteio, um uruguaio, conhecido por Tchê. Ele participava, ele era o fazedor do churrasco para a gente. Entendeu? E a gente levava também os roupeiros, massagistas, para poder participar, e tinha a hora nossa da gente, Neto, você falou de uma maneira comigo lá no campo, bom, eu peço desculpa para você, mas eu dentro do campo, se eu não me extravasar daquele jeito, eu não consigo chamar a tua atenção. Eu quero que você faça a mesma coisa comigo. Então, a gente tinha entreveiros dentro do campo que a gente lavava na segunda-feira. Então, tudo isso fez com que esse grupo... A gente teve uma convivência, eu, desde a base até 1981, foram 13 anos de convivência. E só a Adílio ficou 20 anos no Flamengo. Então, o mínimo que tem uma geração Zico,
desde lá do início dessa geração, o mínimo é 5 anos. Daí para cima, foi tudo, sabe, comunado, tudo conversado, tudo dialogado, e fazendo com que a comissão técnica, a parte médica, a parte física, a parte de rouparia, a parte do que se tratava na época, os mordomos da concentração, todos eles fizeram parte dessa história. E a gente é muito grato a isso. Por isso que eu tenho certeza que esse paizão de amor e de misericórdia falou: olha, a vida ela é cheia de sacrifícios. Se eu tenho a noção que ele deu a vida dele, ele morreu por nós, e se a gente fizer um pouco dentro de qualquer profissão, e principalmente naquela da coletividade, se doe um pouco. Eu estou vendo o sofrimento de vocês, mas sofra mesmo. E, por outro lado, eu falo, eu nunca vivenciei na vida ser vitorioso se eu não extraísse coisas boas de derrotas. São as derrotas que nos fazem mais fortes. São as derrotas que nos fazem melhorar em todos os sentidos. Olha, Ronélio, você falhou ali naquele lá. Eu tenho que treinar a perninha esquerda. Ó, Ronélio, no alto você não está tendo aquele tempo. Eu tenho que treinar o tempo de bola lá na forca. Então, Quartarolo, foi o grande momento dessa geração se conhecer, se doar ao todo. Isso é que foi fundamental para essas conquistas que nós obtivemos. Rondinelli, você falou de união, lembrando do Flamengo, esses 13 anos do Flamengo. Eu tenho uma curiosidade que meu coração fica apertado aqui. Você foi campeão de tudo, 5 vezes campeão carioca no Flamengo, foi campeão da Libertadores, você disse que não participou, mas foi campeão mundial pelo Flamengo em 81. E aí o grande ídolo, Rondinelli, o deus da raça, foi ser campeão carioca pelo Vasco em 82. Essa saída do Flamengo, ida para o Vasco, para mim, foi uma grande heresia do destino. Para você, conta um pouquinho o que aconteceu para você vestir a camisa do Vasco, Rondinelli. Olha, é coisa do profissional, Fábio. Realmente eu tive uns problemas, não só da contusão que ocasionou eu ficar fora da sequência da Libertadores por um bom tempo, e nisso apareceu uma situação muito particular de negócio que eu já tinha em São Paulo, e eu teria que estar perto da minha mãe para que eu ajudasse a resolver problemas, e fui, entendeu? Jogar, saindo do Flamengo, jogar no Corinthians por, se não me engano, 6 ou 8 meses. Desses 6, 8 meses eu retorno para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama, e a carreira te permite a ter essas situações, como é que se diz? A cumprir a situação. O nosso saudoso Calçada me liga: tenho muito prazer em ter você aqui, não como Deus da raça, mas vai ser o Deus da força e tal. E, entendeu? Então, essas situações ocorreram, mas tudo profissionalmente, entende? Eu não tinha como me furtar a oportunidade de tudo aquilo que ele estava me ofertando e jogar num grande clube como o Vasco da Gama, de um grande elenco. Não, nos meus 2 anos que eu obtive, também tive uma infelicidade terrível, onde foi começando a me minar. Eu tive uma lesão muito séria de joelho contra o centroavante do Botafogo, chamado Mirandinha, que é aí de São João da Boa Vista. Aquilo ali foi uma lesão séria. Eu me dou muito bem com o Mirandinha, a gente se vê 2, 3 vezes por ano, porque ele está sempre lá perto de São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista. Mas essas ocorrências, essas coisas que acontecem, a gente tem que saber administrar,
saber tocar e aceitar, né? Porque as oportunidades aparecem, você tem que cumprir dentro da risca, como profissional, o seu trabalho. Ô, Rondinelli, você conviveu com tanta gente importante no Flamengo. Você é de uma época, inclusive, que um jogador importante do Flamengo ia para o Vasco da Gama e não tinha opção de já trocou de time. Mas eu queria falar de uma pessoa, de um jogador falecido, que também jogava muita bola e dizem até que era ídolo do Zico. Você jogou com o Doval, certo? O argentino. Como era o Doval? Como jogador era extraordinário, né? Mas dizem que ele era meio maluquinho às vezes. Como é que ele era? Olha, foi uma convivência também muito satisfatória. Um argentino, na acepção da palavra, guerreiro, além do belo futebol, de determinação, de raça, de arrastar os defensores junto com ele. Ele era de uma descontração terrível. Era um namorador boa pinta, um louro, diabo louro, que a gente às vezes chamava ele. Era um conquistador, né? As mulheres é que corriam atrás de Doval, porque sempre foi um boa pinta, um galã de cinema, olhos azuis. Então, mas um atleta que eu espero tenha tirado essa determinação, essa vontade. Não tinha tempo ruim com ele. Foi um atleta que deixou uma marca também muito firme em relação a essa sigla Clube de Regatas do Flamengo. E eu tive muito orgulho em poder atuar junto a ele com a maior tranquilidade, mas distrair dele toda essa volúpia, toda essa vontade, determinação que ele passava para nós jogadores. Muita gente não lembra, eu, Quartarolo, lembramos, você certamente, lógico, mas você chegou no Corinthians em 81, era um timaço. Você veio junto com Paulo César Caju, que jogou no Corinthians também. Jogava lá Sócrates, Zenon, Vladimir, era um time extraordinário. Por que não deu certo? Sinceramente, eu vou te responder com seriedade. Eu cheguei de um ambiente de todo aquele que nós nos reunimos, sabe, assim, para o grupo, em relação a tudo. E quando eu cheguei no Corinthians, inclusive chegamos lá juntos, eu, Paulo César Caju e Eduardo Amorim. Na minha concepção, como atleta, eu não conseguia conviver com a liberdade. Eu achava que a concentração deveria existir, que teria que existir. Então, já tinha lá dentro a democracia corintiana, os jogadores casados só chegavam ao meio-dia no Pacaembu, no Morumbi, para os jogos. E eu, sinceramente, eu não me sentia bem, entendeu? Não me senti bem dentro dessa filosofia. Respeitei plenamente as lideranças, mas, para mim, de tudo aquilo que eu tinha vivenciado nos meus quase 14 anos de Flamengo, eu não me adaptei. Eu sou bem franco a falar, eu não era a razão fala assim, do meu trabalho ficar num clube. Por quê? Acho que a gente tem que ter concentração, tem que ter esse diálogo, porque nas concentrações é onde você fortalece o grupo. Não quer dizer que o Corinthians depois foi vitorioso, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, mas o momento em si, na vida, são momentos. O momento em si não era para mim. Era uma mudança radical, né, na sua forma de trabalhar. Exatamente. Talvez se fosse aos poucos, né? Eu poderia me adaptar, não é verdade? Mas só que dentro disso que você levantou, era uma questão de tempo. E o pouco tempo que eu tive, eu não vi que iria me adaptar com tudo que eu tinha vivenciado nos meus quase 14 anos.
Agora, Quartarolo, o Rondinelli também foi encerrar a carreira por causa desse problema no joelho. Ele jogou na seleção brasileira, foi terceiro colocado na Copa América, se eu não me engano. Também jogou no Atlético Paranaense, ele jogou em outros clubes também, mas no Atlético Paranaense ele chegou a ser campeão estadual. E eu queria que você falasse um pouquinho. O homem ganhava era campeão. Tudo. Não era só Deus da raça, era Deus da taça também. Não, os grupos de jogadores de todos esses clubes que você está falando, eu fui encerrar minha carreira lá em Goiás, a gente também foi campeão. Perdão. E nesses clubes que passei, Nivaldo, Zete, que acho que jogou no Palmeiras, depois foi jogar com a gente também lá no Atlético Paranaense, sabe? Toda a minha carreira eu tenho que agradecer a esses atletas dos quais eu convivi, que todos eles, porque o esporte coletivo, Fábio e Quartarolo, ele realmente te dá essa dinâmica de você extrair de profissionais aquilo de melhor. Então, eu tive, como eu tenho contato com o Triel, falo através de redes sociais, que esse celular hoje nos proporciona, com um ex-jogador, o Reinaldo, que foi aquele centroavante que mora hoje em Natal, passou pelo Flamengo em 79 e vive hoje se não me engano, é Parnamirim, a cidade dele. Falei com ele a semana passada, consegui o contato dele. Então, essas pessoas, elas nos deram muito orgulho de trabalhar. Então, o importante da nossa carreira é o convívio de tudo aquilo que você pôde extrair de melhor de cada um. Perfeitamente. O Rondinelli, não sei se apareceu aqui, sua conexão com a internet está instável. Voltou. A internet é uma beleza, mas tem esses problemas e a gente vai se adaptando rapidamente. Eu tenho só 2 questões finais com você, até para lhe dar um abraço e desde já agradecendo. A primeira delas é a seguinte: eu estava na Fox até outro dia, e mesmo onde eu trabalho, as perguntas continuam surgindo, né? Porque, infelizmente ou felizmente, o tempo vai passando, aparecem novos jogadores, novas pessoas. Na sua profissão, é assim. A vida é assim. Mas eu acho que falta realmente cultura esportiva, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer, mostrar que o mundo não começou em 2000, em 1990. Tem tanta coisa bonita e por isso que as coisas existem hoje. São reflexos das coisas bem feitas do passado. Aí o cara fala assim para mim: essa equipe do Flamengo é a melhor que daquela de 81. Que é isso? Você que pisou da grama com aqueles caras. Nada contra esse time atual, o time que foi do Jorge Jesus, que foi maravilhoso. Qual a sua impressão? Realmente aquele time era muito melhor ou esse é melhor que aquele? Eu vou ser bem franco para você. História igual a que a geração Zico escreveu, até o momento, essa atual não fez. Estou sendo bem franco. Porque a geração Zico, desde a base, a gente começava a conquistar essa nação rubro-negra, esses 12º jogadores. Porque o bicampeonato, em 2 anos consecutivos, 72 e 73, onde eu falei no início, que nos deu a honra de eu, Vanderlei, Geraldo Assobiador, fazer parte já de seleção de novos, junto ao Antoninho, saudoso, que era o treinador. Desde aquela época, até culminar com a geração Zico de buscar o Mundial no Japão, essa equipe essa equipe atual, ela está fazendo um trabalho, conquistas memoráveis. Mas o grosso, é esse ponto que eu quero chegar. O grosso de abraçar, de rebanhar uma torcida, agora me arrepia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com esses milhões de adeptos, que, na minha opinião, acabando a pandemia, Quartarolo e meu querido Fábio,
o Flamengo vai ultrapassar 50 milhões. Mas, quando eu deixei o clube, nós estávamos numa faixa de 30, 32. Então, a porcentagem é muito grande. E, lógico, nós queremos cada vez mais que todos esses atletas, essa equipe muito, muito boa, muito competitiva, é uma equipe que realmente o Flamengo se compõe de grandes atletas, um meio-campo maravilhoso. Pablo Mari, que foi aquele zagueiro que fez uma brilhante passagem pelo clube, junto com o JJ, Jorge Jesus, eles estão no caminho. Mas aquela equipe de Zico, a gente vai ter que torcer muito para que eles alcancem todo esse projeto, juntamente, por isso que eu vou frisar de novo, com esses 12º jogadores. E aí nós vamos dar o braço. Agora vocês empataram conosco, mas, por enquanto, essa geração Zico aí, ela dá de banho a equipe atual. Eu sou da geração Zico, me tornei flamenguista por causa de vocês. Agora, deixa eu fazer minha última pergunta, já agradecendo a participação do Rondinelli, que é um ídolo para mim, é Deus da raça eterno. Rondinelli, eu convivi muito com o Leão. O Leão, para mim, foi o maior goleiro da história que eu vi jogar, o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. É um cara chato pra caramba, porque eu também convivi com ele como treinador, sei como que ele é. Ele não é tão chato, tudo bem, mas que ele é chato, ele é chato. Na hora que a bola vem vindo na tua direção, você sabe que é o Leão que está pela frente. Teve um gostinho mais doce para chegar naquela bola e colocar a bola dentro do gol do Leão em 78? Olha, é um momento único, você entendeu? Pode falar a verdade, fala a verdade. Eu vou falar aquilo que eu tenho de um profissional como ele. Eu queria um cara desse chato o dia todo. Porque é através desses profissionais que te despertam algo mais. Porque ele quer a perfeição. Eu, como já sei que eu sabia que eu não era um jogador de qualidade técnica como zagueiro, e eu estou pronto para evitar gols. Evitar gols, eu tenho que estar atento com o atacante, se ele vai driblar para o lado esquerdo, se ele vai me dar um drible debaixo das pernas, eu tenho que estar ligado. E você ter um goleiro que escreveu uma história, e depois, como treinador também, a gente tem que dar a mão à palmatória. E eu queria trabalhar com esse chato sempre, porque ele quer o melhor para todos nós. E eu tive o privilégio de conviver com o Leão nas eliminatórias em 77 da Copa do Mundo em Cali, na Colômbia, onde nós classificamos e depois eu até iria para a Copa do Mundo na Argentina, mas eu tive uma lesão muito séria e na semana da convocação eu tive que ser cortado e até o Abel foi convocado pelo Cláudio Coutinho, nosso saudoso Cláudio Coutinho. Mas o gosto em si de você arrebatar aquele momento de culminar com o gol, Fábio, ele realmente é único. A minha vontade, eu expresso sempre, foi ter dado, que eu consegui dar as cambalhotas, mas o saudoso Eli Carlos, quando eu estou caminhando para mergulhar, eu queria mergulhar na geral, porque não estava debaixo da torcida do Flamengo, o Geraldino era tudo flamenguista, e saí dali só com a sunga. 2 minutos para acabar o jogo, 3 minutos, acabou. Mas, olha, é marcante você saber, logicamente, que um goleiraço como esse fez grandes defesas, grandes jogos, não só pelo seu Palmeiras, pelo Brasil, como jogador selecionável. Eu, logicamente, tenho que sentir um orgulho muito grande em poder realizar aquela tarde, como falou muito bem Quartarolo, o horário era às 17 horas, toda tarde, noite,
que iniciava aqueles clássicos, e a gente ter o privilégio de transformar aquele Maracanã numa festa incomensurável. Eu quero agradecer vocês de coração pela oportunidade. Obrigado, Rondinelli. Um abraço a você. Foi uma ótima entrevista. Eu acho que está tudo aqui, né, meu caro Fábio Cerotti? A resposta que ele deu sobre o Leão, enfim, sobre o seu tempo de Flamengo, que foi o tempo mais vencedor da vida dele. Foi uma bela entrevista. Tanto é que os concorrentes começaram para ele no meio da entrevista, foi isso? Começaram a ligar. Opa, peraí, agora a entrevista é com a gente. Calma, pessoal. Todo mundo tem o seu espaço. A gente, é lógico, se colocar a bola na rede primeiro, mas não vamos discutir. Cada um faz o seu trabalho. O importante é que o Rondinelli falou no Futebol em Rede entrevista, e para quem é flamenguista, foi maravilhosa a entrevista, Quartarolo. Agradecer mais uma vez ao Rondinelli, que a essa altura já está atendendo o próximo. E aí, a gente agradecendo, lógico, foi maravilhosa a entrevista com você, Rondinelli. Um beijo no seu coração. O nosso Deus da raça passou pelo Futebol em Rede entrevista, Quartarolo. Não é todo dia que a gente pode entrevistar a história e não é todo dia que a gente pode entrevistar um Deus. Hoje foi. Rondinelli, obrigado pela participação. Futebol em Rede entrevista com você, sempre esperando por você. Estamos aqui. Vem para a rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.